E aí, vamos seguindo? Pois é. Então, entendido toda a parte de contratos, licitação, convênios, eu queria começar a conversar com vocês acerca de serviços públicos. Inclusive, já lhe adianto que tudo que a gente aprendeu acerca de contratos vai ser útil nessa matéria, tá? Não agora no início, que a gente vai primeiro conceituar serviço público, mas assim, a gente vai tratar dos contratos referentes à prestação de serviço público, concessão, permissão, e aí, tudo aquilo que a gente aprendeu até então, até agora, né, acerca de contratos, tudo isso vai ser relevante para a gente quando a gente for tratar de serviços públicos, tá? Então, aproveite esse conhecimento, mas eu quero começar tratando do conceito. A matéria de serviços públicos é uma matéria que gera algumas discussões no que tange ao conceito. Por quê? Porque a doutrina tradicional costumava tratar serviço público como toda atividade do Estado praticada na busca do interesse público. Então, quando se falava de serviço público, aquela doutrina mais tradicional, a escola do serviço público francesa, dizia o quê? Toda vez que o Estado atua na busca do interesse público, há prestação de serviço. Então, a prestação de serviço público, ela abarcava toda a atuação estatal, toda a atuação do Estado, realizada na busca do interesse público, seria configurada serviço público. E isso não é verdade. Pessoal, a prestação de serviço público, ela não é qualquer atuação do Estado na busca do interesse público. Nem toda atuação do Estado na busca do interesse público pode ser conceituado como serviço público. Nem toda vez que o Estado atua buscando o interesse da coletividade, ele estará prestando um serviço público. Isso não é verdade, né? Existem várias condutas estatais, todas elas orientadas na busca do interesse público. Então o Estado exerce poder de polícia, o Estado executa obras e ele sempre atua na busca do interesse público. Então eu não posso lhe dizer que toda atividade na busca do interesse público é serviço público, porque se eu fizer isso, eu não vou estar diferenciando o serviço público das outras atividades praticadas pelo Estado. Isso é importante, tá? Então, a doutrina moderna, ela tende a criar uma conceituação mais restrita, né, acerca da matéria de serviços públicos. O raciocínio hoje é que serviço público deve ser enxergado de forma restrita, né, com um conceito um pouco menos abrangente do que a gente tinha na doutrina tradicional. Por isso, se costuma estabelecer que para que uma determinada atividade seja considerada serviço público, devem estar presentes 3 elementos: o substrato material, o trato formal e o elemento subjetivo. Eu vou explicar um por um, tá? Mas a princípio, para que uma determinada matéria seja considerada serviço público, devem estar presentes os 3 elementos: o substrato material, o trato formal e o elemento subjetivo. São os 3 elementos necessários a caracterizar uma atividade como serviço público. Ou seja, só é serviço público a atividade que possua essas 3 características simultaneamente. Para a gente começar, o substrato material nada mais é do que a ideia de que o serviço público é uma comodidade ou utilidade usufruída pela sociedade continuamente. Isso. O serviço público é uma comodidade ou utilidade usufruída continuamente pela sociedade. Toda vez que você pensar em serviço público, você vai entender que o serviço público ele é continuamente prestado à sociedade e ele é prestado de forma contínua como um benefício, como uma comodidade, como uma utilidade que vai ser usufruída pelo corpo coletivo. Não necessariamente por todas as pessoas, mas direcionado pelo menos a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, a administração ou alguém atuando em nome do Estado vai executar atividades que visam garantir uma comodidade, visam garantir uma utilidade que vai ser fruída, que vai ser utilizada, usufruída pela sociedade de forma contínua, né? O serviço não tem início, meio e fim. O serviço é uma prestação contínua, é uma prestação não interrupta. Não é início, não é uma execução que tem atividade com data para terminar, ou com início, meio e fim. Não, é uma prestação, é uma execução contínua de atividade. Também, pessoal, não basta isso. Não basta ser uma utilidade ou comodidade prestada à sociedade continuamente. Tem que ser prestada sob o regime de direito público. Isso é o trato formal.
Então, o serviço público, ele é prestado sob o regime público, ainda que parcialmente público. O que é isso? Mesmo quando o serviço público é prestado por particulares. Esses particulares respeitam normas atinentes à prestação do serviço, normas de direito público, responsabilidade objetiva, né, dever de princípio de respeito aos princípios, como o princípio da continuidade, não interrupção, e assim por diante. A ideia é que o direito público se aplica na prestação de serviços, ainda que o serviço esteja sendo prestado por um particular. Então, é uma comodidade ou utilidade que é usufruída continuamente pela sociedade e que é prestada sob o regime de direito público. Essa é a regra. Mas não basta isso. Ela é prestada sob o regime de direito público, é uma comodidade ou utilidade, e ela tem que ser prestada pelo Estado. Isso é o elemento subjetivo, né? Essa atividade caracterizada como serviço público, ela é prestada pelo Estado. Quando eu falo que ela é prestada pelo Estado, leia-se. Ela é prestada pelo Estado de forma direta ou de forma indireta, tá? Isso. Dizer que o serviço público é prestado pelo Estado não é dizer que somente os entes públicos podem prestar o serviço de forma direta. Não. O serviço é prestado pelo Estado, mas essa prestação do serviço público pelo Estado pode se dar de forma direta ou de forma indireta, mediante contratos de concessão e permissão de serviço público. A ideia é que o Estado deve promover a prestação desses serviços públicos. Então, o Estado é responsável por promover a prestação dos serviços, prestando diretamente ou delegando a alguém essa prestação, ok? Com isso, você já não consegue mais diferenciar, ou não consegue mais confundir serviço público com as outras atividades do Estado, porque você consegue entender que o serviço público é uma comodidade ou utilidade prestada à sociedade de forma contínua, prestada sob o regime de direito público e prestada pelo Estado, direta ou indiretamente. Pessoal, portanto, a gente já não confunde serviço público com obra, né, para começar. Serviço público e obra pública não são expressões sinônimas. Eu não posso confundir a prestação do serviço público com a execução de uma obra. Por quê? Porque a obra é estanque. A obra tem início, meio e fim. A obra não é uma prestação contínua. A obra é uma execução estanque, com início, meio e fim. Normalmente a gente pode fazer confusão, porque é muito comum que a obra seja necessária à prestação de um serviço público, mas ela não se confunde com ele. Então, por exemplo, eu não posso confundir a obra de um hospital com o serviço público de saúde. Eu não posso confundir a obra de um metrô com o serviço público de transporte, né? A obra, ela pode ser, inclusive, indispensável à prestação de um serviço público, mas ela não se confunde com o serviço. Serviço é serviço, prestação contínua, obra é obra. Início, meio e fim, data definida para terminar e objeto a ser entregue ao final, né? Não é uma prestação contínua, não é uma execução de atividade ininterrupta. Também já não posso confundir serviço público com poder de polícia. O exercício do poder de polícia do Estado não se confunde com o serviço público, embora o poder de polícia seja exercido na busca do interesse público. Por quê? Porque o poder de polícia não é comodidade. O exercício do poder de polícia, ele não cria, não estabelece comodidades, vantagens, garantias a particulares. O poder de polícia estabelece restrições. Claro, na busca do interesse da coletividade. Mas, nesse caso, o Estado, para garantir o interesse da coletividade, impõe restrições específicas a um particular. Então, por meio do exercício do poder de polícia, a administração não está criando benefícios, garantias, né, utilidades ou comodidades. A administração, ela está impondo restrições, impondo obrigações que necessariamente serão observadas pelo particular para garantir o interesse da coletividade. Então, a ideia é de que a prestação do serviço público não se confunde com o poder de polícia, porque o poder de polícia é restrição e não comodidade prestada à sociedade. Por fim, pessoal, eu não posso confundir serviço público com exploração de atividade econômica pelo Estado. Porque a exploração de atividade econômica, ela é prestada sob o regime de direito privado.
né? Aqui falta o trato formal. Quando a administração pública explora a atividade econômica, ela o faz sob o regime de direito privado, abrindo mão, se despindo de todas as prerrogativas públicas. A administração, quando atua na exploração de atividade econômica, ela não goza de nenhuma prerrogativa de Estado, né? Então, por meio de empresas públicas ou sociedades de economia mista, a administração explora uma atividade econômica sem privilégio processual, sem imunidade tributária, né, sem aquelas garantias atinentes à prestação pública. Claro, a exploração de atividade econômica é feita na busca do interesse público. A gente já conversou sobre isso, né? Inclusive, porque o artigo 173 da Constituição diz que o Estado só pode explorar a atividade econômica quando for necessário a relevante interesse coletivo ou aos imperativos da segurança nacional. Então, a administração explora a atividade econômica com finalidade pública, mas sob um regime de direito privado e não sob um regime público, né? Então, isso diferencia a exploração de atividade econômica da prestação de serviços públicos. Além disso, eu queria que você tomasse cuidado com uma coisa. Pessoal, o serviço público, eu repito, ele pode ser executado pelo Estado ou pelo particular mediante delegação do Estado. E, no caso da exploração de atividade econômica, o Estado não pode delegar. E no poder de polícia também não. Não é possível a delegação a particulares do exercício do poder de polícia e nem da exploração de atividade econômica. Claro, a atividade econômica ou é exercida pelo Estado ou é exercida pelo particular por sua conta e risco. E o poder de polícia é atividade típica de Estado que não admite delegação a particulares. A gente conversou isso na aula própria, né? É por isso que é tão importante a gente diferenciar serviço público do poder de polícia, porque os serviços públicos, a princípio, são delegáveis. A princípio, quando eu digo que o serviço público é prestado pelo Estado, existem exceções, mas eu repito, a princípio, o Estado pode prestar esse serviço público de forma direta, ou o Estado pode prestar esse serviço público de forma indireta. Então, a delegação de serviço público é como regra admitida, embora existam exceções. E a delegação do poder de polícia é como regra não admitida, embora se permita a delegação das atividades materiais necessárias ao exercício do poder de polícia. Não se admite a delegação do poder de polícia em si, né? Falamos disso, inclusive. Com isso entendido, eu quero que você saiba que, a princípio, a matéria de serviço público tem base na Constituição, no artigo 175. O artigo 175 da Constituição Federal diz que a administração, o Estado, presta os serviços públicos diretamente ou mediante contratos de concessão e permissão. Então, o próprio artigo 175 da Constituição estabelece que, a princípio, o Estado é responsável por promover a prestação do serviço. E nesse promover a prestação do serviço, o Estado pode prestar o serviço público diretamente ou pode delegar essa prestação a particulares, mediante contratos, tá? Essa lei, esse artigo da Constituição, esse artigo 175, foi regulamentado pela Lei 8987, que é a lei básica a tratar de serviços públicos, não é a única. Nós vamos ver depois a Lei 11.079, a Lei 11.107, mas a Lei 8987 é a lei base, é a lei que trata basicamente da prestação de serviço público, tá? E essa lei estabelece alguns princípios que devem ser observados na prestação do serviço, princípios setoriais, né? É claro. Por que eu estou falando princípios setoriais? Porque todos os princípios que a gente aprendeu na primeira aula, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, todos esses serão respeitados na prestação do serviço. Só que a lei estabelece alguns princípios específicos que devem ser observados quando se trata da matéria de serviço público especificamente falando, tá? E para a gente começar, o primeiro princípio, o princípio básico da prestação de serviço é o dever de prestação do Estado. Foi aquilo que eu conversei com vocês. Quando eu digo que o Estado tem o dever de prestar o serviço, eu não estou lhe dizendo que o Estado só pode prestar esse serviço diretamente. Eu estou lhe dizendo que o Estado é o responsável por promover a prestação. Então, se ele não prestar o serviço diretamente, delegando a particulares, ele é responsável subsidiário, né? O particular vai prestar o serviço, e se esse particular causar um dano e não responder, o Estado responde subsidiariamente. Por quê?
Porque ele tem o dever de prestar. Então o Estado, ele acaba tendo o dever de prestação desse serviço público, seja de forma direta, seja de forma indireta, deferindo a prestação por particulares, mas o Estado não pode se abster de prestar esses serviços, tá? O dever de prestação significa que se não houver nenhum particular interessado, ainda assim o Estado vai ter que prestar. Ele deve prestar os serviços. Ele, Estado, é responsável por garantir as necessidades coletivas, por atender a essas necessidades. E por isso, o Estado tem o dever na prestação de serviços públicos, o que não significa que se exija uma prestação direta, tá bom? Além do dever de prestação, o serviço público deve respeitar o princípio da universalidade. Eu estou pulando aqui porque eu estou falando na ordem que eu acho que é mais bacana para vocês. A universalidade, que a gente também pode chamar de generalidade. Mesma coisa, põe aqui para mim. Universalidade ou generalidade define que o serviço público deve ser prestado à maior quantidade de pessoas possível. Não se pode direcionar o serviço público a uma determinada pessoa, ou direcionar o serviço público a um determinado grupo de pessoas, a uma determinada camada da população. Isso não é possível. O serviço público deve ser prestado de forma geral, de forma universal, com a intenção de atingir a maior quantidade de pessoas possível dentro daquela sociedade. O maior universo possível de pessoas. Claro, pessoal, as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados, né? Isso justifica o que a doutrina e o que o Estado utiliza com o nome de reserva do possível. Então, existe o ideal e existe o possível de se fazer. Então, deve-se sempre buscar o ideal, mas dentro dos limites do possível. Então, é claro que existem localidades que não têm sequer serviço público de esgoto, de luz. Existem no país ainda uma quantidade razoável dessas localidades. Mas isso não significa que o Estado não esteja prestando serviço de esgoto de forma universal. Ele presta dentro dos limites do possível. É claro que a gente sabe que existem abusos, mas a princípio, dentro dos limites da possibilidade, deve-se prestar o serviço público à maior universalidade de pessoas possível. Então, o Estado deve direcionar o serviço público à generalidade das pessoas. Pode ser que ele não consiga atingir a todos, mas ele deve buscar atingir pelo menos a maior quantidade de pessoas possível. O serviço público não deve ser específico, ele deve ser genérico. Ele deve buscar atingir a universalidade das pessoas. Inclusive, como forma de garantia desse princípio da generalidade, da universalidade, a gente tem o princípio da modicidade. Você pode chamar só modicidade ou modicidade das tarifas. O serviço público deve ser prestado com tarifas módicas. Para quê? Para garantir uma universalidade. Se o serviço público for muito caro, ele acaba que ele fica direcionado, né, restrito a uma determinada camada da população. Então, para se garantir que esse serviço público atinja, ou pelo menos pretenda atingir, todas as camadas da população, toda a sociedade, né, de forma genérica, pelo menos a maior quantidade de pessoas possível, as tarifas devem ser módicas. A modicidade, pessoal, inclusive é um critério de escolha de vencedor em contratos de concessão. Na Lei 8987, ao tratar da concorrência para contratos de concessão de serviço público, um dos critérios que podem ser utilizados, claro, previstos no edital, né, que podem ser utilizados no edital, como critério de julgamento para essa licitação é a menor tarifa. Por quê? Porque tarifas baixas auxiliam a generalidade. As tarifas baixas fazem com que o serviço acabe alcançando uma maior quantidade de pessoas do que se o serviço for prestado com tarifas muito altas, tá? Claro, principalmente quando o serviço é prestado por particulares atuando mediante delegação, tem que se entender que esse particular está buscando lucro. Então, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é indispensável. As tarifas não podem ser diminuídas a ponto de desequilibrar esse contrato, de causar um prejuízo ao concessionário, né? O concessionário presta o serviço público na busca do lucro. Então, é por isso que a definição de tarifas módicas deve ser feita durante a realização do procedimento licitatório. Bacana? Também, pessoal, além do dever de prestação pelo Estado, além da universalidade e da modicidade das tarifas, o serviço público deve respeitar o princípio da adaptabilidade.
você pode chamar de adaptabilidade ou atualidade ou atualização. O serviço deve ser prestado com as técnicas mais modernas possíveis. Eu não estou lhe dizendo que a administração tem que ter a técnica mais moderna, a tecnologia de ponta. Eu estou só lhe dizendo que deve se buscar prestar o serviço público dentro das modernas técnicas de execução daquelas atividades. Então, por exemplo, não dá para o município de Salvador agora investir milhões na prestação de um serviço de bonde elétrico. Por quê? Porque esse é uma forma obsoleta de se prestar o serviço de transporte. Hoje, existem meios mais modernos de prestação do serviço de transporte. Eu não preciso buscar o meio mais moderno possível, mas eu preciso necessariamente garantir uma forma moderna, uma forma adaptada às técnicas mais atuais, né? Eu tenho que adaptar a prestação do meu serviço às técnicas atuais de prestação. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. A adaptabilidade, ela está diretamente ligada ao princípio da eficiência. Na teoria, pelo menos, a técnica mais moderna, ela é mais eficiente do que as técnicas obsoletas. A modernização, ela visa garantir uma maior eficiência, uma maior obtenção de resultados positivos. Então, a prestação do serviço público deve ser eficiente, claro, regra geral a gente já sabe, e uma forma de se alcançar essa eficiência é buscando modernizar as técnicas de prestação. Técnicas modernas de prestação garantem uma maior eficiência na prestação desses serviços. Garante que o sujeito vai alcançar resultados positivos de forma mais rápida, com menos gastos, né? É para isso que as técnicas vão avançando, para serem mais eficientes. Pelo menos na teoria, claro. Pessoal, além de tudo isso, o serviço público deve respeitar o princípio da cortesia. Cortesia é educação, tá? Não é gratuidade. Ah, me dê uma cortesia. Não. É gratuidade, não. É educação. É o trato com o usuário de forma adequada, de forma educada, né? Então, quando você vai entrar no ônibus, o motorista do ônibus não arranca o ônibus com você com a perna do lado de fora. Pelo menos não na teoria. Por quê? Porque o serviço público deve ser cortês. O serviço público deve ser prestado de forma adequada. O usuário do serviço público é, antes de mais nada, um consumidor daquele serviço. Então, deve-se respeitar esse princípio de cortesia, de educação na execução da atividade, né? De adequação, efetivamente falando, dessa prestação da atividade pública. O serviço público deve ser cortês, deve ser educado. Também, pessoal, o princípio da isonomia. Esse é um princípio que está na última moda. Quando se fala da prestação de serviços públicos, o princípio da isonomia é o princípio que está na moda. Igualdade em relação aos usuários. Isonomia ou igualdade, pessoal? Todo mundo sabe, já está cansado de ouvir, que a isonomia significa a isonomia na lei e a isonomia perante a lei, né? Então a gente conhece aquela ideia de igualdade formal e material. É tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, quando eu falo de isonomia, eu preciso respeitar as desigualdades existentes no mundo fático e tentar igualar juridicamente aqueles que são desiguais faticamente. Vou dar um exemplo para a gente começar. A Lei 8987 estabelece que a concessionária de serviço público deve oferecer ao usuário, no mínimo, 6 datas para vencimento das suas faturas. Por que eu estou lhe dizendo 6 datas? Por quê? Porque eu vou colocar uma data no dia 1º, uma no dia 5, uma no dia 10, uma no dia 20. Tem gente que recebe salário no primeiro dia útil, tem gente que recebe no 5º, no 10º, tem gente que recebe no fim do mês. Ou seja, para tentar agradar a todos e prestar o serviço de forma isonômica, eu preciso respeitar as diferenças. Então, se tratam igualmente os iguais, mas devem ser tratados desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. E essa isonomia material, esse tratamento desigual para os desiguais na medida das suas desigualdades, essa intenção de igualar juridicamente aqueles que são desiguais faticamente, nada mais é do que uma forma de busca de igualdade, de isonomia. E ela está presente, mas muito presente no Brasil hoje, pelas ações afirmativas, né, que são a tônica do nosso governo. O governo brasileiro hoje tem ações afirmativas como uma tônica, como um critério político. Então, sistema de cotas em universidades públicas, por exemplo.
Pessoal, o que é o sistema de cotas em uma universidade pública? Cotas para negros. Eu não quero discutir política, tá? Eu não quero dizer a você se eu concordo, se eu discordo, não. Eu quero juridicamente explicar qual foi a razão pela qual se foi instituída uma cota para negros. Negros, tem cota racial, cota social, negros, índios, isso varia, né? A questão é o seguinte, se verificou por meio de um estudo, não sei, eu não tenho conhecimento, estou só supondo, se verificou por meio de um estudo que a maioria das pessoas que estavam usufruindo do serviço público de educação superior, né, o serviço público prestado por entidades públicas de educação superior, eram pessoas de determinada camada social e de determinada cor. Ou seja, o serviço público não estava sendo prestado isonomicamente. As pessoas menos favorecidas, as pessoas de cor negra, não estavam podendo ter acesso a esse serviço público, a usufruir desse serviço, ou pelo menos não estava tendo tanto acesso quanto o restante das outras camadas da população. Por isso, se estabeleceu que por meio de um sistema de cotas se garante o ingresso a negros, a egressos de escola pública, a índios, a prestação, né, para que usufruam do serviço público de ensino superior. A ideia da ação afirmativa é de permitir o ingresso do sujeito na escola, né, no caso daqui na universidade, e com isso poder usufruir do serviço que estava sendo prestado somente a uma determinada camada da população. Isso é isonomia, né? Claro, sempre vai gerar polêmica, pessoal. E sempre vai gerar polêmica por quê? Por quê? Tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Quem são os desiguais? E pior, qual é a medida das desigualdades, né? Isso é discricionariedade, isso é mérito. E sempre vai gerar muita discussão no âmbito da sociedade. Problema nenhum. Eu quero só que você entenda que existe uma base que justifique essas ações afirmativas. Elas estão sendo feitas de forma correta? Não sei. Eu não sou gestor público, não estou aqui para discutir isso. Na verdade, eu tenho a minha opinião enquanto cidadão, mas não é o caso de trazer para vocês aqui. Eu aqui estou enquanto professor, lhe explicando que existe base jurídica para justificá-las, né? Inclusive, no finalzinho do ano passado, de 2013, a Dilma encaminhou um projeto de lei que cria uma cota também de negros para ingresso em concursos públicos. Isso, a gente tem tramitando no âmbito do Congresso Nacional um projeto de lei que cria cota de afrodescendentes, não sei se índios também, não sei, mas negros afrodescendentes teriam uma cota para ingresso no serviço público mediante um bônus ou um benefício ou um percentual destinado a eles nos concursos públicos. Então aí se discute novamente se essa ação afirmativa seria lícita ou não. O fato é, tudo isso é uma tentativa de se garantir a igualdade, a isonomia material, né? Tratando desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Vamos lá, para a gente finalizar, o último princípio é o princípio da continuidade. A gente conversou sobre ele já rapidamente, né? É a ideia de que a prestação do serviço deve ser ininterrupta. A gente conversou sobre ele na primeira aula. Inclusive eu lhe disse que esse princípio da continuidade é excepcionalizado pela greve do servidor público. O servidor público tem direito de greve, né, o civil. Também nós temos a possibilidade da exceção de contrato não cumprido em contratos administrativos, somente após 90 dias de inadimplemento, tudo isso em decorrência da continuidade. Falamos de ocupação temporária de bens e vamos falar de reversão, que também são institutos que visam a garantia da continuidade da prestação do serviço. E eu só queria relembrar, está ali escrito, que o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987 estabelece a possibilidade de interrupção do serviço, né? Diz que não viola a continuidade, a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e a interrupção do serviço por motivo de inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso, né? Nesses casos, a interrupção não pode paralisar um serviço essencial à coletividade, mas, resguardados os interesses da coletividade, o artigo 6º, parágrafo 3º da 8987 prevê a possibilidade de interrupção, excepcionalizando o princípio da continuidade. Ok? Raciocinados os princípios, eu quero começar a adentrar na matéria de serviço público e falar um pouquinho sobre delegação e tudo mais que se segue daqui a um minuto.